Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação, o pastor Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal, aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas notificações. E não se esqueçam de fazer o seu comentário. O seu comentário é muito importante para nós. Muito bem. Hoje nós estaremos encerrando a terceira parte da mensagem com respeito à prevaricação, que foi baseado no livro de Judas, no versículo 11. Que a parte A do versículo, que já foi pregada, que diz: ai deles, seguem o mesmo caminho de Caim, que foi pregado a prevaricação baseada em Caim. Semana passada, nós, a parte B do versículo, por causa de dinheiro, eles se entregam ao mesmo erro de Balaão. E nós vemos que a semana passada foi falado sobre prevaricação e baseado em Balaão. E hoje nós estaremos encerrando essa série, que a parte C do versículo, que diz assim: e como Coré se revoltou e foi destruído, eles também se revoltam e serão destruídos. A mensagem de hoje é baseada na revolta de Coré. A revolta de Coré. Qualquer pessoa, a gente vai falar sempre na direção bíblica, que revolta contra um pastor, contra um líder, contra uma igreja, seja quem for, ele se revolta contra Deus. Porque se o pastor está ali, é porque Deus o colocou, ali é o lugar dele. Então nós temos que honrar o nosso pastor, honrar o nosso líder. Então nós vemos que nós vamos falar sobre a revolta de Coré. Nós vamos ver como a situação foi difícil. Não é? Muito bem. E nós vamos assim falar primeiro, para falarmos sobre a revolta de Coré, nós temos que começar sobre a primogenitura, sobre o primogênito ali do tempo de Abraão, né? Como que era a situação dos primogênitos e por que Coré veio se revoltar. Está tudo interligado. E nós vamos começar assim, né? Sobre a primogenitura. A promessa feita para Abraão, elas são confirmadas a seu filho. As promessas eram tidas por Isaac e Rebeca, os dois, eles receberam essa promessa, ela era tida para eles como um grande objetivo de seu desejo e esperança.
Com essa promessa, Esaú e Jacó estavam familiarizados, eles cresceram nesse movimento, porque tinha muita gente em volta dele que tinha 2, 3 filhos, e o filho mais velho era o primogênito, isso determinado. E eles foram ensinados, Esaú e Jacó foram ensinados a considerar a primogenitura como coisa de grande importância, de muita importância, pois que incluía não somente a herança de riqueza terrestre, mas preeminência espiritual, mas a nobreza espiritual. Então, Jacó e Esaú, ele sabia, aquele que fosse assumir a primogenitura, eles eram gêmeos, né? E aquele, então, ele sabia que não era o primogênito, recebia toda a riqueza da família. E ele era o sacerdote da família. O primogênito, quando ele recebia a herança, ele pegava toda a riqueza, era depositada a ele. Muito bem. Então nós vemos aqui, olha bem, aquele que a recebia a primogenitura devia ser o sacerdote. Olha aí, primogênito e sacerdote. Veja, Jesus era o primogênito de Deus. Antes de tudo ser criado, Jesus já era. Ele é o primogênito de Deus. E o que mais que diz o hebreu? E ele é o sacerdote eterno. Primogênito e sacerdote. Jesus. Muito bem. De outro lado, olha bem, por outro lado, bom, o primogênito recebeu toda a herança, não é? Ele agora é o sacerdote da família. Muito bem. Por outro lado, havia obrigações, né, que repousavam sobre o possuidor da primogenitura. Então, tinha obrigações também para fazer. E quais são as obrigações? Vamos ver. Olha bem. Aquele que herdasse a bênção, o primogênito que recebesse essa bênção, ele devia dedicar a vida ao serviço de Deus, porque ele era sacerdote. E nós vemos, ele tinha essas obrigações. No caso de Jacó e Esaú, Esaú não ligava muito porque ele não tinha espírito religioso. Esse negócio de sacerdócio, esse negócio de coisa, ele tinha espírito livre, ele não queria esse compromisso. Por isso que ele falou, eu vou morrer, pega essa primogenitura para você mesmo. Para que serve para mim? Não quero. Ela só vai me atrapalhar, porque ele é, né, daquele jeito que os não conhecem. Muito bem. Então a pessoa que recebia tinha que ter a vida como de Abraão. Como assim? Igual de Abraão. Como assim? Olha a minha responsabilidade. Ele devia ser obediente aos mandos divinos. Tudo aquilo que Deus mandasse fazer tem que ser obediente. Jesus foi obediente até a morte, porque ele era sacerdote, era o primogênito. Todas as bênçãos de Deus vêm através de Jesus.
Então, o sacerdote é para abençoar a família. Então, nós vemos que ele tinha que ter a mesma atitude de Abraão. Devia ser obediente aos mandos divinos. Em seu casamento, nas relações familiares, na vida pública e em tudo que ele devia consultar a vontade de Deus. Tudo que ele ia fazer, o que ele fosse fazer, tinha que consultar a vontade de Deus. Então nós vemos, esse aí é o ponto da primogenitura. Muito bem. Agora nós andamos um pouco mais, louvado seja Deus. Nós vamos falar sobre qual foi a causa da revolta. Por que Coré se revoltou? Qual foi a causa da revolta de Coré? E nós vamos ver agora, sim, louvado seja Deus, vou começar do livro de Êxodo, capítulo 3. Mas antes, irmãos, eu queria mais um pedacinho, que, olha bem, a revolta de Coré. Coré, ele era levita. Não vamos confundir sacerdócio com levita. Os levitas, a função dos levitas era apenas para armar o tabernáculo. Ele que poderia mudar a arca para lá e para cá, poderia pegar na arca. Eles foram ungidos, separados para isso. Era só ele que podia, quando a tribo mudava de uma vila para outra, no deserto, quando ela saía de um lugar que ela ficou ali 1 ano, 2 anos, depois ia para outro lugar, o sacerdote, o levita teria que desmontar o tabernáculo. Só ele poderia pôr a mão em todos aqueles utensílios, em todos aqueles objetos consagrados ao Senhor. Só os levitas. Esse era o serviço dele. E nós vemos que Coré, ele era um levita e ele era primo de Moisés. Depois você olha na sua Bíblia, ele era um primo de sangue mesmo. Está aí Êxodo, capítulo 6, versículo 18, versículo 20 e 21. Vocês vão ver lá que o mesmo avô de Moisés era o avô de Coré, né? O pai de Moisés era irmão do pai de Coré, né? Então vocês vão ver ali, ver os versículos citados, e vocês vão ver que eles eram parentes, né? Moisés era irmão de Arão, de Miriam, e primo de Coré e os demais que a Bíblia aqui mostra por cima, não é? Muito bem. Então nós vamos ver, louvado seja Deus, Coré era um levita. E isso quer dizer que ele era um auxiliar de sacerdote. Não poderia ter a função de sacerdote. A função do sacerdote era administrar a todos o trabalho ali dentro do como é que eu digo? Dentro do tabernáculo. Era o levita que arrumava, organizava
todos esses tipos de situação. Só que o sacerdote é que fazia o trabalho. Para deixar mais simples, né? Como se fosse na igreja católica, um exemplo. Os levitas seriam os coroinha, né? O padre seria o sacerdote e os coroinha ali seriam os levitas. O coroinha vai lá para acender a vela, para fazer esse tipo de coisa aí, né? E os levitas era isso daí. Então, era o auxiliar do sacerdote. E não podia oferecer sacrifício a Deus. Ele não poderia oferecer sacrifício a Deus. Nem mesmo queimar incenso no altar de ouro no tabernáculo. Coisa que somente os sacerdotes podiam fazer. Corá juntou-se com Datã, Abirão e mais 250 líderes, príncipes, pessoas importantes da congregação, do povo, e se revoltou contra Moisés e Arão e foi castigado. Então nós vamos ver nessa passagem o porquê dele chegar, porque quando Moisés estava, que Deus o mandou, Moisés ir ali no Egito, eu quero ler esses versículos, vou começar, olha, vou ler Êxodo 3, versículo 7 até o versículo 10. E vá prestando atenção na leitura para ver o movimento dessa situação. Então o Senhor disse, veja bem, Deus é quem disse. Quando eles se revoltam, ele está revoltando porque se Deus mandou alguém fazer tal coisa, alguém revoltou, é contra Deus a revolta. É contra Deus a revolta. Porque a pessoa está fazendo aquilo que Deus mandou fazer. Então o Senhor disse, eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Eu sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso eu desci para livrá-los do poder egípcio e para levá-lo do Egito para uma terra grande e boa. Ela é uma terra boa, rica, onde moram os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Todo esse país, toda essa terra, eu vou dar para Israel. Então vejo no versículo 8, versículo 7 e 8, Deus falou para Moisés que é ele quem ia dar a terra boa para Moisés. Eu queria cortar ainda esse texto que diz aqui no versículo de Números. Olha bem, Números capítulo 16 e no versículo 13, se não me falha a memória. Números capítulo 16, versículo 13, que diz assim, eu achei aqui. Muito bem.
que diz assim, deixei notado, olha bem. Será que, olha bem, né? Coré, no versículo 13 e 14, quando Moisés mandou chamar ele, e Abirão e Datã, Moisés mandou chamá-lo, e olha no versículo 13 o que ele fala para Moisés. Será que não basta, Moisés, para você de nos ter tirado de uma terra boa e rica? Ali no Egito era uma terra boa e rica. Não basta para você tirar nós de lá, a fim de nos fazer morrer neste deserto? Você não está contente ainda? Não basta para você, Moisés? E além disso, ainda você quer mandar em nós? Você quer se pôr como líder de nós? Versículo 14. Na verdade, você nos trouxe até aqui para uma terra boa e rica, e nem nos deu, você tirou de uma terra boa e rica, e nem nos deu um campo e plantação de uva, né, para ser nossa propriedade. Ainda por cima, você está querendo nos enganar. Essas são as palavras de Coré quando ele se levantou contra Moisés e Arão. E por que eles se levantaram? Porque ele queria ser sacerdote. Ele queria ser sacerdote. Quando Deus mandou Moisés ir até Faraó, olha o que Deus falou para Moisés. Vamos ver o que Deus falou para Moisés? Êxodo capítulo 3. Não é? Diz assim: agora venha, Moisés, e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire o meu povo de lá, os israelitas. Capítulo 4, versículo 1. Então Moisés respondeu e disse: mas os israelitas não vão crer em mim, Senhor. Vejam Êxodo 3,16 agora. Então disse o Senhor: vai, reúna os israelitas, os líderes de Israel, e digam que eu, o Senhor, o Deus de vosso pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, me apareceu dizendo: certamente eu tenho lhe visitado e visto o que os egípcios têm feito a vocês. Vejam as palavras de Deus para Moisés. Vai, junta os líderes. Então ia Moisés e os líderes de Israel, os príncipes, e uma comitiva falar com Faraó. E quem fazia parte dessa comitiva? Coré fazia parte dessa comitiva. Coré viu o que Deus fez através de Moisés. Ele ouviu a palavra que saiu da boca de Moisés, que Deus falou: eu sou com a sua boca. E nós vemos, louvado seja Deus, Coré estava na comitiva de Moisés.
E ele, os seus líderes, 250 príncipes, líderes da congregação de Israel. E eles, vejam, eles foram falar com Moisés. Ah, você está querendo nos enganar. Mas ele viu que foi Deus que mandou Moisés fazer aquilo. Deus não faz nada escondido. Ele queria ser sacerdote. Por que que ele queria ser sacerdote? Porque eles viram, quando eles foram falar com o rei do Egito, eles viram, Coré viu como que o sacerdote de Faraó era riquíssimo. Era riquíssimo, e esse desejo estava no coração. Estava no coração de Coré. E veja como outro que foi atraído pela riqueza, ele queria porque queria ser o sacerdote e não auxiliar de sacerdote. Ele queria ser padre e não coroinha. Então nós vemos, ele era levita. Agora eu quero que vocês acompanhem essa leitura. Glória a Jesus. Que diz assim: Êxodo capítulo 28, antes de eu ler o 28, eu queria ler em Hebreus, capítulo 5, versículo 1 e o versículo 4, que diz assim: Porque todo sumo sacerdote, prestem bem atenção, vou repetir, porque todo sumo sacerdote é escolhido por Deus entre os homens e nomeado para servir a Deus em favor do povo, apresentando a Deus a oferta e sacrifício pelo pecado. O sacerdote, ele é escolhido por Deus. O versículo 4 diz assim, olha que chapuletada, para quem entende um pingo a letra, não é, seu Coré? Vamos ver. Versículo 4. E ninguém, evangelista Eugênio, e ninguém tome para si mesmo essa honra, a não ser o que é chamado por Deus, como no caso de Arão. Para ser sacerdote tem que ser chamado, tem que ser escolhido por Deus. E muito bem. Capítulo 28. Êxodo, capítulo 28, versículo 1 diz assim: O Senhor disse a Moisés, veja que não tem nada escondido, nada debaixo do pano. Deus faz tudo à clara, à vista de todos, e chama todos para verem a sua obra. Êxodo 28, versículo 1 ao 3, eu vou ler. O Senhor disse a Moisés, o versículo 1, Moisés, mande chamar o seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, e separe eles do meio do povo de Israel,
para que eles me sirvam como sacerdote. Como sacerdote. Agora que começa a navegação do sacerdócio. O primogênito para aí e agora entra como sacerdote. Deus mandou separar os quatro filhos de Arão. E nós vemos no versículo 2, que diz assim: faça roupas de sacerdote para o seu irmão Moisés, a fim de dar a ele dignidade e beleza. Versículo 3. Chame todas as pessoas, chame todo Israel, chame toda a congregação, a quem eu dei habilidade, um para trabalhar com pedra, outro para trabalhar com costura, outro para trabalhar com todas as profissões, e mande que faça as roupas de Arão para que seja consagrado como meu sacerdote. Para quem que Deus está falando? É para Arão ou é para Coré? Coré queria ser sacerdote porque ele viu o sacerdote egípcio, como que eles eram ricos, riquíssimo, e o poder que eles tinham. E vejam que ele começou a se achar, começou a levantar tumulto na congregação para despojar a Moisés do trono e Arão. E vejam, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria ler o Salmo 27, versículo 4. Eu vou ler as duas versões. Tá? Que diz assim, na versão linguagem de hoje. Salmo 27, versículo 4. É o caso de Corá, né? O ódio é cruel e destruidor, mas a inveja é pior ainda. Veja agora o Salmo, a outra versão. Cruel é o furor e a impetuosa ira. Mas quem parará perante a inveja? É difícil. É difícil. A inveja é complicada. A inveja é complicada. Muito bem. Então nós vemos, louvado seja Deus, que nós vamos continuar aqui com o texto, que diz assim, glória a Jesus, que Coré, ele queria porque queria, ele queria tomar o lugar de Arão, e ele chamou 250 príncipes para levantar contra Arão e Moisés, contra a palavra de Deus. E eles foram lá e bateram boca e se mostraram, quiseram provar que Moisés queria se assenhorar da nação, queria enganar a nação, enganou que ia dar uma terra prometida. E vejo que eles estavam perecendo no deserto. E Deus e Moisés
lançou um desafio e disse: olha, se estes homens morrerem de morte natural, como morre qualquer uma outra pessoa, então eu estou enganando vocês. Então Deus não falou na minha boca. Mas se esse homem morrer de forma sobrenatural, é porque eles provocaram a ira de Deus. E veja que Deus se manifestou. Moisés acabou de falar. E Deus falou a Moisés: afaste-se dele, Moisés. Afaste-se dele, Moisés. E Moisés mandou que todos que não estavam com ele se afastassem dele. E veio um terremoto, a terra abriu a boca e tragaram a 25 a 250 pessoas. Coré e seus familiares, os seus príncipes, seus familiares, morreram porque prevaricaram contra Deus, levantaram contra o nome de Deus, levantaram contra a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos o que é a prevaricação: levantar contra a palavra de Deus, desfazer daquilo que Deus está procurando nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. E veja, quando Deus escolhe o sacerdote só pode ser da linhagem de Abraão, dos filhos de Abraão, é da corrente sanguínea, só dos filhos de Arão, que pode ser consagrado sacerdote. Caso contrário, vai profanar a palavra de Deus. É profano, é considerado sacerdote impuro, porque não é da linhagem de Abraão, digo, de Arão. Então nós vemos, louvado seja Deus, Coré queria tomar o lugar de Arão. Ele era levita, certo, mas não era para oferecer sacrifício. E nós vemos que Jesus fez também conosco. O que disse Pedro? Vós sois geração santa, sacerdote do rei. E nós vemos Pedro, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Eu não grifei esse versículo aqui, então eu vou procurar e vou ler ele para nós encerrarmos. Veja o que Jesus falou, que Pedro falou, através da palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz: mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. A igreja de Jesus é sacerdócio do rei. Nós somos sacerdotes. Por quê? Nós somos separados. Para quê?
para fazermos a obra de Deus. Não tem mais primogênito. Nós vemos que nós somos sacerdote do Rei. Nós somos sacerdote de Jesus. Para quê? Para anunciar a obra de Deus, para fazer o trabalho específico da palavra de Deus no sentido espiritual. Nós recebemos toda a riqueza de Deus. Para encerrarmos, eu quero deixar o Salmo 16, versículo 5. Que palavra que Davi fala! Que palavra que Davi fala! Que diz assim: Tu, ó Senhor Deus, és tudo o que eu tenho. O meu futuro está nas tuas mãos. Tu dirige a minha vida. A minha porção é o Senhor. O Senhor é minha porção. Por quê? O sacerdote, o primogênito, é que herda todas as riquezas. E nós, na posição de sacerdote, herdaremos todas as riquezas do céu, juntamente com o sumo sacerdote de Jesus. E nós vemos, louvado seja Deus, Coré levou com ele mais de 250 vidas para dentro de um buraco por causa da sua rebelião contra a palavra de Deus. Então, esses irmãos que gostam de fazer rebelião na igreja, levantar contra o pastor, dividir igreja, ficar roubando membro de outra igreja, entendeu? Montar uma igreja para Cristo com ovelha roubada. Então nós vemos, toma cuidado, que Coré, como Coré se revoltou e foi destruído, eles também se revoltam e serão destruídos. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Assim encerramos a terceira parte da prevaricação. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém, Jesus.